nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. podemos aceitar, irmãos e irmãs. Bom dia a todos. Bom dia. Paz de Cristo, irmãos. Amém. Amém, povo de Deus. Eu me chamo Júnior, tenho 40 anos, 41 anos de vida, 22 anos de renovação carismática. Tá bom assim, irmãos? Minha voz está chegando aí no fundo? Querem que eu... Tá bom assim? Tá bom. Eu tenho 41 anos de vida, irmãos, 22 anos de renovação carismática, 20 anos de vida matrimonial, pai de 6 filhos. E eu tive um chamado de Deus na minha vida aos 19 anos de idade. Jovem, depressivo, tomando remédio controlado por causa de síndrome do pânico. Tinha emprego, família. Meus pais moram juntos até hoje. 2 irmãs. Então, assim, socialmente falando, uma família bem estabilizada. Minha mãe, funcionária pública, professora, aposentou, dando aula. Meu pai, funcionário na área da segurança, aposentou, trabalhando. Então, assim, socialmente falando, uma família bem consolidada e estruturada. Mas dentro de mim havia um vazio, sem explicação. Na minha infância, fui desenganado pelos médicos com hepatite C. Fiquei 6 meses no isolamento, com 6 anos de vida. E minha mãe me via no hospital por uma janelinha igual de porta de elevador, só aquele quadradinho. 6 meses era o contato que eu tinha com a minha família desse jeito. Irmãos, e chega uma hora da nossa vida que a gente quer resposta para tudo, né? E mesmo quando tem resposta, você não se conforma com as respostas que tem. E a gente vai entrando num vazio existencial, onde a gente cria uma revolta com pessoas que mais nos amam, e as primeiras revoltas se desenvolvem dentro da nossa casa. E as primeiras vítimas são pai, mãe e irmãos, né? E a gente briga por tudo. E parece que os nossos pais são antiquados. E olha que eu nasci numa era que não tinha smartphone, irmãos. Meu videogame era um Atari. Acho que vocês ouviram falar o que era Atari. Era a minha diversão, era um Atari, né? Minha bicicleta chamava Monarch. Essa marca nem sei se existe mais. Nossa. Então eu não nasci numa era tão avançada assim. Mas perceba, irmãos, revolta não está ligado a tempos, está ligado à vivência de coração. Eu nunca passei necessidade na vida. Eu não sei o que é passar necessidade. Nunca passei necessidade. Uma família humilde, pobre, mas sempre nos educou muito bem. Não fiz faculdade por opção, por desinteresse meu, mas as minhas 2 irmãs fizeram. Então eu não podia reclamar da vida que eu tinha socialmente falando. Aos 16 anos de idade, quando eu quis ir para o salão a primeira vez, de baile, né? Eu quis ir no salão sozinho. Sozinho não, eu quis ir para o salão. E a minha mãe deixou. Então eu fiquei feliz, falei para meus amigos, eu vou também. E era um domingo à tarde, acho que começava às 5 horas, 6 horas, não lembro. E meus amigos, quando pararam na porta de casa para me chamar, eu já estava saindo, meu pai falou assim para mim, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para o salão, pai. E ele falou, eu não deixei. Eu falei, mas minha mãe deixou. Ele falou, mas eu não. Pode falar que você não vai. Irmãos, foi constrangedor parar no portão de casa e falar para meus amigos que eu não ia. Pensa, né, a zoeira, a gozação que eles fizeram comigo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu vejo que aqui a maioria são jovens, cheios de, talvez, de questionamentos também na vida, de desentendimentos e desencontros. E a minha mãe, para me consolar, disse assim para mim, filho, não fica triste não, na próxima vez você vai. E eu disse assim para minha mãe, cala a boca que eu não quero conversa com a senhora. Foi essa expressão que eu usei com a minha mãe naquela hora. Meu pai ouviu, já deu decreto na hora, me arrastou para o banheiro. E ele começou a me bater de uma força assim que eu já tinha 16 anos. E eu segurei na mão dele e falei, eu já sou um homem. Ele falou, mas você não é mais homem que eu.
soltou o chinelo e me deu um nocaute de direita. Naquela hora, eu caí de joelhos no banheiro e falei para Deus que ele não existia, porque se ele existisse, meu pai já tinha morrido faz tempo. E eu nunca tinha muito contato com meu pai, mais com minha mãe. E ali com 16 anos de idade eu parei de falar com meu pai. Meu pai desviava dele, ele ficava na sala, eu ia para outros quartos, estava para outro ambiente. Irmãos, e a gente vai desenvolvendo comportamentos na nossa vida, uma revolta sem explicação, sem explicação. Um não que eu ouvi revoltou o meu coração. E foi onde eu entrei no mundo das drogas, com 16 anos de idade. Ninguém me forçou a usar droga, por embalo e por curiosidade também. Então 16, 17, 18 e 19 anos, até os 19, uma vivência completamente fora de uma realidade. Foi onde eu desenvolvi a síndrome do pânico, tinha muito medo de ficar sozinho, não gostava de andar de elevador, não ia em cemitério, uma porção de coisa, não dormia de luz apagada, tomava banho com a porta do banheiro só encostada, nossa, dormia com a televisão ligada. Irmãos, uma infinidade de coisas que eu tinha, cismas na minha vida, medo de morrer, todo lugar me lembrava da morte, e isso, irmãos, me causou um vazio muito grande. Eu me lembro que muitas vezes eu vi minha mãe chorando e falando para mim que eu estava matando ela aos poucos por causa da minha revolta. O dia para mim era diferente. Durante o dia eu aprontava, fazia de tudo, mas à noite era como se acabasse o meu dia. E eu tinha um costume, toda noite eu lia a Bíblia. Toda noite, irmãos. Podia chegar em casa ruim. Eu não me lembro de nada do que eu lia. Se você perguntasse o que eu lia, se era salmo, se era evangelho, eu não lembro nada disso. Mas toda noite eu lia a Bíblia e pedia para Deus me mudar de vida. E aí começou uma outra peregrinação na minha vida. Começaram a achar que eu precisava ir para a igreja. Então me levaram para tudo quanto é igreja que você imagina. Fui para a congregação, Deus é amor, assembleia. Irmãos, um monte de gente rezou por mim, pôs amor na minha cabeça. Só que eu tinha uma particularidade no meu coração. Eu sempre amei Nossa Senhora. Sempre tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora Aparecida. E eu não conseguia assimilar outra religião que não falasse de Nossa Senhora. Isso é uma coisa muito pessoal e particular minha, né? Desde criança, me lembro disso. Uma devoção sem explicação, não sei de onde vem essa devoção, não é influenciada por pessoas. E aí começou um processo na minha vida. Um amigo meu, um vizinho, Josimar. Josimar mudou de vida assim. Eu admirava muito Josimar, porque ele era filho de mãe solteira. Sua mãe se envolveu com vários homens na vida. E o Josimar era um menino reto ali, muito bom, muito honesto. E um dia o Josimar falou assim para mim: Juninho, vamos para a igreja? Vamos para a igreja comigo? Eu falei: eu já fui em tanta igreja, vou na igreja desse cara aí também. E o Josimar me levou num grupo de oração da Renovação Carismática. Eu falei: mano, será que o Josimar era crente? E eu vi o Josimar católico, só que eu achei aqueles católicos tudo estranho. Falei: esses caras aqui não é católico não. Irmãos, e ali gerou uma grande confusão na minha cabeça. Porque até então eu não ouvia falar de algo chamado Renovação Carismática. Nunca. Na verdade eu nem sabia que aquilo ali era renovação. Eu fui achando que era um grupo de reza, né? Eu saí dali pensando: esse povo reza estranho. Porque era um jeito completamente diferente. Nossa, e eu cheio de confusão na cabeça. Saí de lá decepcionado. Eu falei assim para os irmãos: mal pode ser, irmão, mas não traz eu aqui mais não. Irmãos, e alguns meses depois eu trabalhava de office boy nessa época. Não, desculpa. Eu trabalhei de office boy na empresa e fui promovido a operador de máquina nessa empresa. Eu tinha muita liberdade dentro da empresa, conhecia todo mundo. E durante uma época eu saía do meu horário de serviço e vinha até o Ariston buscar droga para o pessoal da empresa. Todo pagamento e vaga eles pediam para mim buscar droga para eles. O pessoal que consumia droga dentro da empresa. Eu me lembro que numa terça-feira eu busquei droga para eles
E aí eu falei assim pro rapaz do tráfico, falei, meu, todo mês eu venho aqui 2 vezes, você não me dá nada. Ele pegou e me deu um papelote de cocaína, eu tinha mais um dinheiro, comprei um para mim, e falei para os caras da empresa assim, toda vez eu vou lá para vocês, e aí, vocês não me dão nada? O cara pegou, tirou um papelote e deu na minha mão. Eu fiquei com 3 papelotes de cocaína no bolso, e sentei no vaso sanitário da empresa para usar droga, irmãos. E eu só me lembro que me tiraram do banheiro lá e me levaram para uma sala. E os caras falaram assim, meu, Junião, tá ruim. Irmãos, e no pior dia da minha vida, assim, de uso de droga, eu só consegui me lembrar de um lugar. Daquele povo estranho que o Josimar me levou. Eu não me lembrei de nenhuma outra igreja, nada. Irmãos, me deu uma saudade naquela hora e eu falei assim para Nossa Senhora, se a senhora ajudar eu a sair dessa, eu vou voltar naquele lugar, irmão. Mal eu sabia, irmãos, que o grupo de oração era justamente naquele dia, terça-feira. E eu fui até o Josimar e falei assim, Josimar, que dia que é aquele negócio lá que você fala? Ele falou, é hoje, Julião. Eu falei, meu, eu vou voltar lá com você hoje. E ali eu comecei a entender, irmãos, o chamado de Deus na minha vida. Por que eu cheguei até aqui com vocês, irmãos? Porque para todos nós existe um chamado de Deus na nossa vida. Nós sabemos da nossa origem. Irmãos, ninguém te conhece melhor do que você mesmo, não é? As pessoas se comunicam com a gente, se relacionam com a gente, mas, irmãos, quem nos conhece somos nós mesmos. As pessoas sabem quem nós somos, sabem como nós somos no relacionamento, mas de fato o nosso temperamento, irmãos, a gente se revela onde? Em nós mesmos. Então nós mesmos sabemos das nossas dificuldades, das nossas realidades. Então eu conheci minhas vaidades, meus egoísmos, né? Eu muito vaidoso, muito egoísta, muito mesmo. Minhas coisas eram só minhas, eu gostava extremamente de ser organizado em algumas partes da minha vida. E eu tinha muita acne, muita espinha, nossa, eu morria de vergonha disso, então eu tinha muita vaidade. E preconceituoso, tinha muito preconceito de muitas coisas. Irmãos, então aí começa um novo processo da minha vida. Porque chegar até Deus demorou 19 anos. Mas, irmãos, permanecer em Deus demora uma vida toda. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Chegar até aqui demorou um tempo na sua vida, não é? Agora permanecer aqui, irmãos, vai levar a sua vida toda. Pergunta para quem está do seu lado aí. Você tem ideia disso? Entende, irmãos? Por mais que a gente tenha uma história, por mais que todos nós tenhamos uma história, talvez parecida, completamente diferente, talvez trazemos marcas da nossa vida pessoal, física, talvez marcas que constrangem, marcas que machucam, mas, irmão, chegar até aqui demorou um tempo. Mas agora, irmão, permanecer aqui vai demorar uma vida toda. E é justamente isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã, nesses minutos, irmãos. Porque permanecer aqui agora não depende de Deus. Porque o que Deus fez na nossa vida, irmãos, foi nos trazer até aqui. Agora já o conhecemos, já o sabemos quem Ele é, já o amamos, já o adoramos, já temos Ele como o Senhor da nossa vida, já temos uma história de chegar até aqui. Agora permanecer aqui, irmãos, não depende de Deus, depende de mim e de você. E aí que entra a nossa história. Irmãos, por que para o ladrão da cruz foi tão fácil, gente? Porque o ladrão da cruz já conheceu Jesus na hora da iminência da morte. E ele só falou assim, Senhor, lembra de mim no paraíso. E naquela hora Jesus já falou assim para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Irmão, quanto tempo durou a vida daquele homem para permanecer em Jesus? Horas. Ele aceitou Jesus já na hora de morrer. Jesus ainda falou assim para ele, você tem o céu. Agora Paulo, irmãos, ficou uma vida toda pregando, e ele disse assim um dia na sua pregação, corro o risco de depois de ter pregado a muitos, ficar fora da salvação. Olha isso, irmãos. Então perceba, a igreja, ela afirma que poucas pessoas estão no céu. Afirmação, são de poucas pessoas. Elias, que foi arrebatado, Enoque, que foi arrebatado, Nossa Senhora, que foi assunta ao céu, e o ladrão da cruz, e Estevão,
que viu a porta do céu aberta e Jesus chamando ele. Irmãos, a igreja reconhece a vida dos santos, mas de céu são poucas pessoas que a igreja reconhece, porque a Bíblia mostra esses fatos. Gente, perceba, dos poucos, um era ladrão. Entende isso, irmãos? O chamado de Deus para nós aqui hoje, irmãos, é de uma vida, não é de um momento. E às vezes, irmãos, o que nos leva a perder a vida de salvação é um momento. É um momento. Um momento de revolta, um momento de desentendimento, um momento, irmão, de falar, não acredito. Eu na igreja, um momento, irmãos, talvez vai nos levar a balançar na nossa caminhada. Eu queria falar com vocês nessa manhã, irmãos, sobre uma realidade que é um chamado de Deus na nossa vida, que é o voto de pobreza. Não é a pobreza, porque pobreza é um estado de vida. Pobreza pode ser avaliada por uma questão social, mas o voto de pobreza é uma decisão de vida. E se fazer um voto de pobreza, irmão, não quer dizer que agora eu não vou trabalhar mais. Isso não é voto de pobreza, é relaxa. Não quer dizer que eu não vou arrumar mais minha casa, não vou mais pentear o cabelo, escovar o dente, né, fazer a barba. Não, isso aí não quer dizer voto de pobreza, né? Não quer dizer que agora eu preciso andar com as calças, com os rombos, com as camisetas furadas. Irmãos, isso não é voto de pobreza. Voto de pobreza é um chamado, é uma vocação de vida. E muitas vezes, irmãos, a gente confunde voto com estado. E voto é uma decisão. Eu queria, primeiramente, falar com vocês sobre qual é a finalidade de um voto, irmãos. Ele proporciona na nossa vida uma ruptura de todos os condicionamentos humanos. Então, irmãos, eu estou rompendo com as realidades da minha vida. Isso é um voto, porque é uma decisão, é uma escolha minha. E vai dizer assim, irmãos, eles expressam um gesto de total liberdade e disponibilidade para servir com amor aos irmãos. Então, todo voto que eu faço, irmãos, não é para servir a Deus, é para servir quem? Meus irmãos. Porque servir a Deus, eu não preciso de voto nenhum para servir a Deus, irmãos. É ou não é, irmãos? Francisco precisava fazer um voto de pobreza para servir a Deus. Madre Teresa de Calcutá, né? Então eles não precisavam São João Paulo II, irmãos. Irmãos, eu não preciso ser um padre para servir a Deus. Irmãs, você precisa ser uma freira para servir a Deus. Não, irmãos. Isso é um voto a mais, uma entrega que nós fazemos. Agora, irmãos, o amor a Deus nos leva a viver uma entrega aos irmãos. E isso que muitas vezes cria algumas divergências na nossa caminhada, irmãos. Porque muitas vezes eu acho que aquilo que eu faço é só para quê, irmãos? É só para servir a Deus. Irmãos, e o voto que eu faço diante de Deus não é para estar um serviço de Deus. É para estar serviço de quem? Dos meus irmãos. É interessante, se você for num hospital, e eu estava meditando isso esses dias, irmãos. No hospital pode chegar uma freira e pode chegar lá uma prostituta. Quem tem prioridade, irmãos? A freira ou a prostituta? Quem tem mais prioridade no hospital? Quem chegou primeiro, irmãos. E quem está com um problema maior. Eles não olham o que elas fazem, eles olham o que elas têm. A freira estava sendo atendida, uma prostituta foi baleada ali, chegou na emergência. De quem que é a prioridade? Da prostituta. Irmãos, hospital é assim, não tem exclusividade, tem prioridade, mas de acordo com o grau de necessidade. Então perceba, irmãos, eles não estão lá para servir quem é bom, eles estão lá para servir quem? A sociedade. Ela não é assim. Eles fazem um voto, um compromisso com a vida do outro. E não importa se o cara matou 10 e tomou 2 tiros, e tem lá uma pessoa que chegou lá com dor de barriga lá e está passando, não, chegou um baleado aqui, mas o cara matou 10, mas a prioridade é ele, porque ele está baleado. Irmãos, isso é para servir quem? Não. Entende, irmãos? Quando eu faço um voto,
Imagina, irmão, você vai fazer um voto, você faz um voto, aí tem duas pessoas necessitadas, seu irmão da renovação e um nóia lá da sua rua lá, que está passando uma necessidade violenta, lá está passando um veneno, o cara não tem nem arroz e feijão para comer. Ah, mas vou dar o irmão da renovação. Isso não é voto, irmãos. Aí eu estou partindo por um quesito de quê, irmãos? De convivência, não de voto. Então é sobre isso que eu queria partilhar com vocês, irmãos. O que é um voto, um chamado diante de Deus, irmãos? É para servir quem? O outro. Irmãos, o filme de Irmã Dulce, filme de Madre Teresa de Calcutá, o que essas mulheres passaram na vida? Olha a vivência dessas mulheres, irmãos, olha o que elas viveram, a entrega total, e muitas vezes, irmãos, de pessoas que elas ajudaram ainda, irmãos, no final se levantou contra elas, mas, irmãos, isso não importa para elas. O importante é que elas viveram o quê? A vocação e o chamado. Irmãos, pega comigo aí a sua Bíblia lá em Gênesis 12. Eu queria já falar sobre um princípio de chamado, irmãos. E o voto de pobreza, ele está concentrado em 4 realidades da nossa vida. E aqui eu queria falar sobre Abraão, Gênesis 12, versículo 1. Irmãos, Abraão, ele tinha uma vida sólida. Se vocês pegarem aí a vida de Abraão, Abraão era filho de Taré, e Abraão tinha a sua vida consolidada, né? Abraão tinha já posses. Abraão ele já tinha por direito, né, a sua herança, já tinha escravo, já tinha boi, ele já estava estabilizado. E aí Deus faz um chamado a Abraão, irmãos. E a vocação, ela é um chamado de Deus na nossa vida. Uma outra coisa que eu queria falar aqui bem rapidinho para vocês. Irmãos, vocação é andar em contramão. Porque não é comum você ver algumas coisas, não vou nem dizer na sociedade de hoje, porque vamos tirar a sociedade de fora. Vamos falar de igreja. Vamos falar de igreja, que é o nosso ambiente mais próximo de Deus. Não é porque a sociedade está longe de Deus, falar de sistema, falar de sociedade, falar de poder público. Não, vamos pegar a igreja. Pessoas que vão à missa, pessoas que vão ao nosso grupo de oração, pessoas que fazem parte das diversas pastorais e associações que tem dentro da igreja. Vamos pegar do nosso povo. Irmãos, muitas pessoas que estão na igreja estão lá mais para dar ou para receber? Para quê? Para receber. Irmãos, hoje então muitas pessoas vão para a igreja debaixo do que, irmãos? De um interesse. É ou não é assim? Então muita gente está na igreja hoje por completamente interesse, irmãos. Então a pessoa está lá porque tem alguém da família doente, porque está desempregada, porque ela está lutando para sair do aluguel e ter a casa própria, que Deus abençoe, porque ela está rezando para alguém ser liberto de um vício, porque ela está rezando para alguém que está doente. Irmãos, ela tem algum interesse. O que moveu ela a estar ali? Então, e muitas vezes eu acho que fazendo as coisas para Deus, Deus também vai trabalhar por mim. Então assim, né? Trabalha para Deus que Deus trabalha para você. Olha só que beleza. Você troca de serviço, irmãos. Irmãos, o que é vocação, gente? É não esperar nada em troca. E muitas vezes o que você vai receber depois de uma doação, ainda talvez é uma crítica. Aí, irmão, aí é 100% carimbado por Deus, gente. Você já fez alguma coisa boa e aí falou, só fez porque quis, eu não pedi para fazer. Olha que beleza. Você gostou, Juliana? Não pedi nada para você, fez porque quis, problema seu. Aí entra no nosso coração, o que eu fiz? Ô, miséria, se eu pudesse saber. Irmão, tinha interesse. Toda vez que eu espero um reconhecimento, um muito obrigado, está debaixo de um interesse. Irmãos, e a melhor maneira de Deus nos provar na fé é tirar a gente debaixo do reconhecimento. Irmãos,
pior desgrama para nós, o pior sentimento que pode entrar no meu e no seu coração é o reconhecimento. Eu faço tudo aqui, ninguém me dá o quê? Valor. Preparei tudo e não recebi nem um muito obrigado. Irmãos, isso aí é o que mata nós. Agora, quando a gente só faz igual, acabou. Lucas 10, lá o bom samaritano. Passou o sacerdote, viu o cara caído lá, não foi? Passou o levita, viu o cara caído lá também. E os dois falaram: aqui, mano, tem obrigação para fazer. Fui. Passou um samaritano, irmãos. O cara também tinha coisa para fazer. Aí ele viu o cara lá estourado. Irmãos, parou, desceu da montaria, cuidou das feridas, não perguntou nem o nome, não se apresentou nada, deixou o cara lá na hospedagem. Quando foi embora, pagou e falou assim: ó, na volta eu passo aqui. Se ficou alguma coisa a mais, eu pago. Gente, quem é o bom samaritano? Eu só consigo ver Jesus no bom samaritano. Eu não consigo ver pessoas. Porque, irmãos, o bom samaritano não é só Jesus, irmãos. É o chamado que Deus chama a ser da minha vida. E muitas vezes eu falo assim: o bom samaritano é Jesus. Não, mas por que Jesus contou essa história? Aí depois ele vai dizer assim para o fariseu lá questionando ele: ó, vai e faz o mesmo. Isso é seu próximo, isso é ajudar o próximo. Irmão, cuidou de um cara que não sabia o nome, pagou, foi e falou: ficou devendo alguma coisa? Quanto que é? Eu pago, gente. O cara foi embora, se recuperou, falou: mano, um doido passou aí e ajudou você. Valeu, obrigado. Eu fui. Mas o cara que nem sabia quem é o nome desse doido, mano. Ó, me dá o WhatsApp dele aí que eu vou mandar um obrigado. Não, mano, valeu, obrigado. E foi, gente. Irmãos, esse é o melhor presente para a nossa vida. É quando você não espera nada, então você organiza um aniversário surpresa para alguém, e bolo, bexiga, mensagem. Fala: vamos surpreender mais, vamos colar as fotos aqui na parede e tal. Vamos comprar só Coca-Cola, pá. Pergunta para a mãe qual o bolo que ela mais gosta e faz e tal. E no seu aniversário: puxa, vai acontecer a mesma coisa, quer ver? Já vai chegar aqui, já estou até esperando. Estou até esperando. Aí sua mãe fala assim: filha, vai ali comprar uns pãozinhos. Agora, vamos comprar pão quando eu voltar. Vai estar todo mundo aqui e tal. Você volta. Ô, que demora. Ainda trouxe pão frio. E fala: puxa, mano, cadê as paredes aqui? Cadê o bolo? Irmãos, eu não posso esperar isso. Porque o meu voto é com Deus, é com pessoa. E infelizmente, irmãos, aí no ano o outro, nós vamos organizar o aniversário de fulano. Não sei se eu vou organizar. Você pode dar pelo menos um pãozinho com patê? Se eu tiver tempo eu faço. Por quê, irmãos? Porque no meu ninguém fez nada, gente. Irmãos, entende que agora a luta é pro resto da vida? E quem é o seu maior inimigo? Sou eu mesmo. Porque é aqui dentro que está todas essas coisas, não é, irmãos? Pega aí, irmãos. Hebreus 12, então a gente não vai para a palavra. Hebreus 12, Gênesis 12, perdão. Gênesis 12, diz assim, irmãos: o Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Irmãos, Deus falou com quem aqui? Com quem que Deus falou? Abraão, com uma pessoa. Então, irmãos, o que Deus falar para você, Ele não vai falar para sua mãe, não vai falar para seu pai, não vai falar para seus irmãos, não vai falar para seu patrão. Ele vai falar para você, irmãos. E o chamado de Deus, ele é o que, irmãos? Pessoal. Irmãos, e isso que muitas vezes constrange a gente, porque aquilo que eu faço, eu gostaria que mais pessoas fizessem. Ao chamado a se consagrar, fazer a consagração de Nossa Senhora, é pessoal para você. O seu chamado, a sua devoção, irmãos, isso é muito particular e pessoal. Isso é seu. Irmãos, todo dia dos pais, já faz não sei quantos anos, eu faço questão de passar o dia dos pais em Aparecida do Norte, irmãos. Isso é pessoal meu, gente.
Meu pai não vai eu e minha família, minha esposa e meus filhos. Eu falei até vocês casar também. Depois que vocês casarem, é problema de vocês, onde vocês vão passar o dia dos pais. Mas enquanto vocês morarem aqui, não vai para Aparecido do Norte. Irmãos, isso é pessoal meu, gente. Eu não prego isso. Eu não falo que isso é certo, que todos os pais deveriam fazer isso, que é errado fazer churrasco, comemorar. Não, irmãos, eu não falo isso. Isso é pessoal meu. E o que é pessoal meu, irmãos, e o que é pessoal seu, isso aí está dentro de cada um. Então Deus apareceu para Abraão. Abraão, olha aqui para mim, Abraão. Ó, deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa a terra do seu pai. Abraão, essa herança aí não é nada. Deixa tudo isso aí, Abraão. E vai para o lugar que eu vou te... Deus não estava mostrando, Deus falou, eu vou te mostrar. Irmãos, ó, Deus não tem promessa para ninguém aqui, gente. Deus ainda vai mostrar. Deus ainda vai mostrar para você. É diferente. Agora, primeiro eu quero que Deus mostre. Depois eu... O que eu vou ganhar? Ó, irmão, o que eu vou ganhar com isso? Perdeu, irmãos. Entende, gente? Isso é pessoal. Irmãos, Deus nunca me mostrou nada, gente. Mas eu sei que Ele tem alguma coisa para a minha vida. E às vezes, irmãos, algumas pessoas falam assim para mim, ó, Deus mandou te dar um recado. Aquilo que é para você fazer, é Deus estar no controle. Eu falo assim, por que você não fala comigo aqui, Jesus, alguma coisa? Irmãos, isso é muito pessoal, gente. Então eu preciso entender isso. Olha lá, irmãos, versículo 2. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. E tu serás uma fonte de bênção. Versículo 4, irmãos. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Então, irmãos, do jeito que Deus falou com Abraão, Abraão fez. Irmão, só que é impressionante. Se você pegar a história de Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade aqui. E Deus fez um chamado na vida dele e falou, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar, deixa a sua casa. Abraão não tinha filhos, Sara era estéril, e Abraão saiu, irmãos. Só que vai dizer a Bíblia que Abraão começa a subir montanha, descer montanha, edificar altar. Abraão começa a trabalhar. Um dia Ló, seu sobrinho, foi preso. Abraão foi lá e resgatou Ló. Irmãos, Deus falou para Ló e Abraão sentiram que era hora de se separar. Isso é tremendo. Ló e Abraão tinham que se separar, cada um ir para o lado. Sabe o que Abraão fez? Falou, Ló, vem cá, chegou a hora da gente se separar. Eu vou ficar com a minha esposa, com meus escravos, com meus animais. Você pega a sua família e você precisa, nós vamos nos separar. E Abraão falou assim para Ló, Ló, tá vendo aqui, ó, escolhe o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou... E Ló escolheu o melhor lugar, o lado de Sodoma e Gomorra. Ló, irmãos, humanamente falando, visualmente falando, Ló escolheu o melhor. Irmãos, se colocar para nós Dolly e Coca-Cola, precisa falar qual que é o melhor. Precisa rezar Ave Maria para servir. Se colocar uma batatinha Ruffles ali do seu lado, ou aquela que a Dona Maria vende lá da esquina pingando óleo, mais óleo do que batata no saquinho. Precisa falar para você, escolhe qual batatinha você quer comer. Irmãos, nem isso Abraão quis. Falou, escolhe você. O lugar que você quiser ir, você vai, meu irmão. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe você. E Ló olhou, falou, opa, aqui a terra é melhor. Abraão não falou para Ló, vai para lá que eu vou para cá. Não, para onde você quer ir? Irmãos, é abrir mão, gente. Isso é o mais difícil da nossa vida. Porque a gente vai no aniversário e já fica de olho na melhor fatia do bolo. É a cereja, aquele ali tá, marca ele já marca. E você vai seguindo. Se alguém pegou para a cereja, não, eu vou na outra rodada que vai ter mais cereja ali. Meu irmão, a gente vai pegar um copo de refrigerante, a gente já faz uma medição de somos nós, gente. Perceba, isso, irmãos, isso não é um mundo, isso está dentro de nós. Irmãos, e aqui a gente está falando, olha aqui, irmãos, de quê? De um voto de quê, irmãos? Pobreza. Irmãos, e sabe qual quatro características que eu preciso aprender na minha vida, irmãos? Primeira característica, irmãos, a humildade. Só vai conseguir entender, irmãos,
voto de pobreza, irmão, quem está disposto, irmãos, e não pensa que eu sou humilde, não, é mentira, eu não sou humilde, mas eu preciso buscar viver o que, irmãos? A humildade, e muitas vezes a humildade vai me rebaixar, irmãos, mas é porque Deus quer me ensinar algo com isso. Irmãos, um dia eu fui fazer reunião com o meu diretor da empresa, gente, fui fazer reunião com ele, e já todo bambambam, falei para os caras assim, ó, dá licença aí que eu vou ficar reunião com o diretor, já cheio de, hoje vai ser boa a conversa. Aconteceu comigo isso. Fui sentar na cadeira de rodinha, irmãos. Sentei na ponta da cadeira, a cadeira foi para trás, eu fui no chão. E lá no chão, Deus falou comigo. Você pensa que você é quem, rapaz? Ô, irmãos, eu tentando ser graça. O diretor falou assim: você está bem, Juliano? Eu estou bem. Irmãos, Deus sempre nos ensina, gente. Deus surpreende a gente sempre. Irmãos, e a humildade é para entender de onde viemos e para onde voltaremos. E onde a gente tem que viver mais isso, irmãos? No nosso dia a dia. Talvez seus pais sabem menos do que você, porque ele teve que abrir mão dos estudos para trabalhar. E ele não faz, e ele não, nunca vai querer que você faça o que ele fez. Porque os nossos pais sempre falam assim: você está tendo o quê? A oportunidade que eu não tive. Verdade. Ele abriu mão para ajudar em casa. E nossos pais não pedem isso para nós hoje, porque eles sabem que isso custou a vida deles. Irmãos, Jó, impressionante. Quando Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó adquiriu ainda uma enfermidade, irmãos. Jó olhou para quê, irmãos? Jó olhou para o que ele perdeu ou Jó olhou para Deus? Jó olhou para Deus. E Jó falou assim, ó: do pó eu vim e para o pó eu voltarei. Irmãos, o que tinha no coração desse homem? A humildade. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Louvado seja Deus por isso. Ontem eu tinha, hoje eu não tenho. Ontem eu tomei Coca-Cola, hoje é água da torneira. Porque tem dia que nós vamos ter, irmãos, mas vai ter dias também que nós não vamos ter. E a oração tem que ser a mesma. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor colocou na minha mesa. Minha filha de 19 anos, ela saiu da faculdade, disse que estava morrendo de fome, contou o dinheiro, estava para comprar um cachorro quente. Aí o cara perguntou para ela, completa? Ela falou, moço, completo, porque ele precisava. Ela pegou o cachorro quente e deu uma mordida. Parou um rapaz do lado dela e falou, moça, me dá um pedaço do seu cachorro quente. Ela entendeu na hora. O pedaço era para mim, que eu já dei a minha mordida. Pegou e entregou para o rapaz. A amiga dela falou, não acredito. Você fez isso? Por que você não pegou e mandou o rapaz dividir o cachorro quente no meio? Ela falou, não, ele não tem menos do que eu. Em casa eu como. Irmãos, não é fácil. Irmãos, não é fácil. A humildade, irmãos, é algo que Deus sempre vai nos chamar o quê? A viver. É quando, irmãos, você quer a máxima da humildade? É tornar o outro superior a você. Ah, você está sentado aí, esse lugar era meu. Oh, desculpa, pode sentar. Eu não sabia que era esse lugar. Agora, quando eu falo lugar seu, nada, não tem o seu nome escrito aqui. Irmãos, você está certo ou você está errado? Você está certo. Tinha o nome da pessoa no banco? Está certo. Qualquer advogado ia pegar a sua causa. Mas não é diante dos homens. É diante de quem? É isso aí, irmãos. É quando você, não foi você que usou o banheiro, mas sobrou para você desentupir o vaso. E você fala, não foi eu que fiz essa obra aí. E não foi você mesmo.
Mas o banheiro é para vocês, olha que beleza. Irmãos, aí que tá, irmãos. Nós estamos falando de coisas diante dos homens ou de Deus? De Deus. A humildade me leva a servir quem, irmãos? A Deus? Não, aos meus irmãos. Irmãos, outra condição para o voto de pobreza: justiça, irmãos. Justiça para consigo e para com o próximo. Pega aí comigo Tobias, capítulo 1. Livro de Tobias, capítulo 1, versículo 1. Agora está voando. Acharam aí? Amém? Diz assim, ó. Tobias 518 da Ave Maria. Quem está com a Bíblia da Ave Maria, página 518. Tobias. Depois vocês veem a história de Tobias, irmãos. É linda, 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 linda. Tobias, capítulo 1, acharam? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Diz assim, irmãos: Tobite, da tribo da cidade de Neftali, situada na Galiléia superior, acima de Naasson, atrás do caminho do Oriente, do Ocidente, tendo à esquerda a cidade de Cefete, foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanasar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo que podia dispor, distribuía cada dia a seus irmãos de raça, que partilhavam com ele sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, seu proceder nada tinha de puril, irmãos, de irrepreensível. Gente, olha isso. Irmão, jovem cativo, preso, irmãos, levado para servir o rei. Olha só, irmãos, um rei pagão, irmãos, um rei da Assíria, irmãos. Mas vai dizer que tudo que ele tinha, irmão, tudo que ele podia dispor, distribuir, irmãos. Então perceba, um homem o que, irmãos? Justo. Irmãos, a gente às vezes vê alguns critérios da nossa vida. Gente, por que eu estou falando que é uma coisa muito pessoal e particular? Porque isso aqui, irmãos, dentro da igreja, irmãos, esquece mais uma vez sociedade. Eu não estou falando de sociedade, estou falando de igreja. Irmão, dentro da igreja hoje isso é escândalo. Irmãos, para muitos irmãos nossos hoje isso é escândalo. Passar por humilhação é escândalo. Quer dizer, irmão, que você tem que reivindicar. Irmãos, um dia houve uma pregação, um rapaz disse assim: quando eu entrei na igreja eu tinha uma Brasília velha, hoje eu tenho 27 carros na garagem. Gente, isso é servir a Deus, irmão? Isso é fácil. Outro dia eu vi um rapaz dizer assim, ó: você quer um carro novo? Compra que o Espírito Santo vai pagar. Gente, desse jeito. Irmãos, olha, diante de Jesus sacramentado, Deus sabe, eu estou inventando uma vírgula aqui. Então, irmãos, dentro da igreja hoje, isso aqui, irmãos, é um escândalo. Dentro da igreja hoje, você falar assim para uma pessoa: irmão, pode passar na minha frente. Irmãos, a gente briga até para entrar na fila da comunhão hoje. Irmãos, eu fico impressionado como tem gente que quer furar até a fila da comunhão. O padre começa a lembrar, a fila está lá, o cara entra aqui. Claro que você vai embora, irmão, pega a fila lá, pelo amor de Deus. Irmão, nós até a fila da comunhão a gente quer furar hoje. Perceba isso. Irmãos, eu quero ser o primeiro da fila, porque o último só come arroz, feijão e salada, se sobrar. Só pega, mistura os primeiros, o último, gente. Só pega o caldo e pega a raspa de panela. Mas o que eu quero, irmãos? Aí que vai entender, irmãos, o livro de Tobias. Gente, eu sou pregador do Evangelho há 20 anos. Eu não falo isso para me vangloriar, não, irmãos. Mas se eu vou pregar no encontro e é lanche comunitário, eu vou comer lanche comunitário. Se é marmitex, eu como marmitex, irmãos. Se é pão com mortadela, é pão com mortadela. Irmãos, jamais. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Eu deixei meus irmãos comendo lanche comunitário e fui comer em restaurante. Irmãos, eu não fui lá para ser alimentado.
Eu fui lá para alimentar pessoas. É isso que eu preciso entender na minha vida. Irmãos, Deus nos trouxe nós aqui, irmãos, para ter uma vida boa. Foi para ter uma vida de entrega. Porque vida boa, irmãos, o mundo dá, gente. Por que é muito pessoal isso, irmãos? Entenda, para muitos isso é loucura. Você vai chegar na sua casa e vai começar a transar tanto e falar, ih, mano, você desandou, voltou para o mundão, agora pirou das ideias. Por que, irmãos? Irmãos, e como é difícil isso. Minha filha de 14 anos, gente, o Josué, ele é impressionante. Se alguém dormir no sofá, ele vai lá, busca a coberta e travesseiro do irmão dele, vai lá, põe o travesseiro, cobre, e ele fala, mano, esse moleque não é normal. E quantas vezes Josué está dormindo no sofá lá, ó, sem coberta, porque os irmãos dele não têm coragem de fazer a mesma coisa, e ele não se importa com isso. Se alguém dormir no sofá, ele vai lá, pega a coberta, o travesseiro e cobre a pessoa. Isso é desinteresse, irmãos. É só vontade de ajudar alguém. Irmãos, se eu faço as coisas esperando algo em troca, gente, que graça que vai ter o Evangelho na minha vida. Se eu pago o dízimo, irmãos, esperando que Deus vai abençoar eu de alguma forma, porque eu estou dando dinheirinho para Deus. Se eu abro mão, irmãos, de uma cesta básica e dou para alguém esperando algo em troca, irmãos, acabou. Gente, terceiro critério, generosidade. Disposto a sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros. Irmãos, pega comigo aí outra palavra estranha, 1 Macabeus, capítulo 6. Só palavra estranha hoje. 1 Macabeus, capítulo 6. Vamos ver se é isso mesmo, se é a primeira ou segunda, que eu já falo para vocês. Desculpa, irmãos, é 2 Macabeus. Macabeus, mas é 2. Segunda Macabeus, versículo 18, 598 da sua Bíblia da Ave Maria. Irmãos, o martírio de Eleazar. Gente, acharam aí? Amém? Diz assim, ó: havia um certo homem já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queriam coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Irmãos, o porco no Antigo Testamento era um animal impuro, porque ele arrastava o focinho no chão, era tido como impuro. Os judeus não comiam carne de porco. E aí, irmãos, vai dizer assim, ó: mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para o instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, já desde muito tempo, possuíam relações de amizade com Eleazar, tomaram-no à parte e rogaram-lhe que fizesse trazer, olha isso, irmãos, que fizesse trazer as carnes permitidas, que ele mesmo tivesse preparado para comê-las, como se fossem carne de porco, carne do sacrifício, conforme tinha ordenado o rei. Desse modo, ele seria preservado da morte e granjearia de uma benevolência em sua vista da velha amizade. Versículo 23. Mas Eleazar, tomando uma nobre resolução digna de sua idade, da autoridade que lhe conferia a sua velhice, do prestígio que lhe otorgava seus cabelos brancos, da vida íntegra conservada desde a infância e digna sobretudo das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar de tal fingimento para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado aos costumes estrangeiros
Eles mesmos, após o meu gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por causa de mim, e isso seria para a minha velhice a desonra e a vergonha. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar nem vivo nem morto das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, se eu morrer agora corajosamente, vou mostrar-me digno da minha velhice e terei deixado aos jovens o quê? Um nobre exemplo de zelo e generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Olha, irmãos, 90 anos. Mas Eleazar estava olhando para ele ou para o legado que ele ia deixar depois dele, irmãos? Olha, irmãos, Eleazar falou assim: o quê? Agora, depois de tudo isso, depois de ter mostrado para eles uma vida reta, vou eu preferir, eu mesmo preparar um prato, comer como se fosse a carne pura só para não morrer? Eu prefiro a morte. Irmãos, isso aí é disposto a sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros. Irmãos, eu volto a dizer, voto não é para Deus. Eu não faço por amor a Deus, eu faço por amor aos meus irmãos. Isso é voto, irmãos. Voto não espera nada em troca. Não espere, irmãos. E o último, irmãos, que eu queria partilhar com vocês é a solicitude, uma boa vontade, desejo de atender da melhor maneira possível alguma solicitação de empenho, interesse e atenção. Irmãos, vou repetir para vocês: solicitude, a boa vontade, desejo de atender da melhor maneira possível alguma solicitação, empenho, interesse e atenção. Então, irmãos, o que é uma pessoa solícita? É aquele que tem algo para fazer, ele não é uma pessoa à toa, mas ele abre mão de si para atender uma necessidade. Alguma vez sua mãe já falou assim para mim: filho, lava a louça para mim. Mãe, estou estudando, vou prova. É verdade. Só que 10 minutos não ia atrapalhar você tirar uma 10 no carro. Isso chama-se solicitude. Estou correndo. Irmãos, estou atrasado. Mas, mais uma vez, irmãos, é alguém precisando da ajuda do bom samaritano. É alguém que não olha para os seus interesses. Ele olha para o interesse, para a necessidade do outro. Lá em 2 Samuel 11, vai falar do adultério de Davi. Davi ficou com a mulher de um soldado seu que estava combatendo no exército em defesa do reino de Davi. E Davi fica com a mulher dele, chamada Betsabé. Você sabe dessas histórias, não sabe? Está lá em 2 Samuel 11. E aí, irmãos, Betsabé fica grávida e manda dizer para Davi: olha, fiquei grávida. E Davi pensou o quê? Vou mandar trazer o marido dela da guerra, ele vai dormir com ela e vai pensar que o filho é de quem? É dele. Resolvi meu problema. Quando Davi chama Urias, Davi pede notícia da guerra e fala assim para ele: Urias, vai descansar, amanhã você volta para a guerra. E diz a Bíblia, irmãos, que Urias dormiu na porta do palácio, ele não foi dormir em casa. E falaram para Davi: ó, Urias dormiu na porta do seu palácio. Davi chama Urias e fala: rapaz, você está cansado, por que você não foi dormir na sua casa? Ele fala assim para o rei: meu rei, o exército do Senhor acampando no relento, nós lá combatendo, e eu me daria o luxo de ir deitar com a minha esposa, sendo que nós estamos em combate. Gente, Davi fica louco com isso. Aí Davi fala assim: então hoje você vai jantar comigo. E Davi fala assim: ó, traz o melhor vinho, vamos deixar Urias bêbado. Irmãozinho, deixaram Urias bêbado, chapado. Depois você lê 2 Samuel capítulo 11. Irmãos, Urias ficou bebaço, chapado, muito louco. Aí Davi falou: agora vai para sua casa. Aí Davi falou: agora deu certo, meu filho. Deixei o cama bêbado. Irmãos, sabe onde Urias vai? Dormir na porta do palácio, bebinde. Davi acorda, os caras falam: ó, Urias dormiu aí de novo, na porta do palácio do Senhor. Davi fala: rapaz, você não foi para sua casa? Eu falo assim: meu Senhor, eu não posso me dar a esse luxo de dormir com a minha esposa. Irmãos,
ele entendeu o seu chamado. Mesmo, irmãos, usufruindo da sua esposa, Urias não perdeu o seu compromisso com Deus e o seu voto. Irmãos, eu não estou dizendo que fazer voto dá lucro, porque talvez você vai ganhar mais prejuízo. Mas a matemática não é lucro, é o reino dos céus. Por isso que eu falo, irmãos, é uma vida, não é um momento. Porque se a gente for viver de momentos, vão humilhar você, vão zombar de você, vão tirar vocês de otário, de trouxa, de vacilão, vão tirar vocês de beato, de santinho, vão chamar vocês de Madre Teresa, vão zombar das suas vestes, vão zombar dos seus comportamentos, irmãos. Isso são momentos, mas no céu é uma vida e uma vida eterna. Por isso é um chamado, irmãos, por isso é um voto meu e de Deus. Irmãos, eu tenho um desejo no meu coração, é de servir a Deus e poder levar o básico para a minha família. Como pai, eu penso assim. Sou pai de 6 filhos, tenho um desejo enorme de adotar uma criança, até porque quando a minha esposa engravidou da nossa 6ª filha, nós estávamos no processo de adoção e vamos permanecer no processo de adoção. Não é por condições financeiras, é porque eu consigo criar mais um, porque é Deus que me sustenta. Irmãos, não é para aparecer no Guinness Book, não é para ganhar uma oferta de troféu, não é para ser chamado na frente de um grande evento e dizer assim, eu quero falar aqui hoje de um grande homem, Júnior. Não. E no dia que fizerem isso, irmãos, eu vou entender que só estou fazendo isso para os homens verem. Mas, irmãos, eu falei esses dias lá no álcool da minhoca. Você pisa em cima dela, usa ela para pescar, ninguém vê minhoca, porque a bicha está debaixo da terra fazendo o quê? Trabalhando. Irmãos, vão pisar em você, vão usar você só para os interesses próprios e pessoais. Mas o seu coração vai continuar alegre e feliz, porque você está trabalhando para o reino dos céus. Isso é chamado de vocação. Eu queria convidar você a ficar de pé com a sua Bíblia na mão. Abre comigo aí, irmãos. 2 Coríntios capítulo 11. Agora vai falar do Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Nós não vamos falar de um Deus, vamos falar de um homem chamado Paulo de Tarso. Homem vaidoso, que perseguia os cristãos, que foi formado aos pés de Gamaliel, soldado, homem judeu conforme a sua nacionalidade, homem que tinha dupla cidadania. Paulo era um homem nobre, irmãos, podemos dizer assim nos tempos de hoje. Dispunha de um bom estudo. 2 Coríntios 11, versículo 16, 1490. Só que Paulo teve um encontro com Deus, irmãos. Diz a Bíblia lá em Atos 9, quando Saulo, até então era Saulo, estava subindo para Damasco para perseguir, prender e matar os cristãos. Ele tinha carta, ele tinha autorização da lei, dos governantes da época para fazer isso. Ele não estava fazendo isso clandestinamente, não. Ele estava fazendo isso debaixo da lei. Mas Saulo tem um encontro com Jesus, ele cai da sua montaria, uma grande luz aparece do céu, e um historiador da época conta que um dia em Israel houve uma grande luz no céu, e ele narra esse dia até como o dia da conversão de Saulo. Irmãos, e quando Saulo cai em terra, e Jesus fala com ele, e ele fala, quem é, Senhor? E Jesus fala para ele, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E Saulo fica cego, irmãos, e levam ele até uma rua direita, na casa de um homem chamado Simão, um curtidor, e um homem chamado Ananias é avisado por Deus, por Jesus, para que ele fosse até essa rua direita e rezasse para que Saulo recobrasse a visão, porque ele ia ser um grande instrumento de evangelização para Deus.
E aí começa a vida de Paulo, irmãos. Um homem que tinha o conhecimento da nobreza, o conceito, ele começa a viver a realidade de pregar o Evangelho. E aqui ele faz um pequeno resumo da sua vida diante de Deus. Pega comigo aí, irmãos. 2 Coríntios 11:16 diz assim, ó, repito, não me queira tomar por um louco, no mínimo, aceita-me como tal, para que também eu possa me gloriar. O que eu vou dizer na certeza de poder gloriar-me, não digo sob a inspiração do Senhor, mas como um acesso de delírio. Porque muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Vós, sendo homens sensatos, suportais de boa mente os loucos. Está falando dos carismáticos aqui, viu, irmãos? Sim, tolerai a quem vos escraviza, a quem vos devora, a quem vos faz violência, a quem vos trata com orgulho, a quem vos dá no rosto. Sinto vergonha de o dizer, temos mostrado demasiada fraqueza. Entretanto, de tudo aquilo de que outrem se ufamam, falam como um insensato. Disso também eu me ufamo. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como menos sábio eu. Ainda mais, muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagem sem conta. Exposto a perigo nos rios. Perigo dos salteadores. Perigo da parte dos meus concidadãos. Perigo da parte dos pagãos. Perigo na cidade. Perigo no deserto. Perigo no mar. Perigo entre os falsos irmãos. Trabalhos e fadigas. Repetidas vigílias. Com fome e sede. Frequentes jejuns. Frio. Nudez e além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu não seja fraco. Quem é forte, quem sofre escândalo, que eu não me consuma de dor. Se for preciso que a gente se glorie, eu me gloriarei na minha fraqueza. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. Em Damasco, o governador do rei Aretas mandou guardar a cidade dos damascenos para me prender, mas dentro de um cesto desceram-me por uma janela ao longo da muralha e assim escapei das suas mãos. Irmãos, isso é um pouquinho da vida de Paulo. Mas por amor a quem? Às igrejas, aos irmãos. Irmãos, pessoas que não conhecem a Deus, mas que vão conhecer pessoas que conhecem a Deus. É esse o nosso chamado diante de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E talvez, irmãos, a gente está tão longe de tantas coisas que nós ouvimos aqui. O pregador é o primeiro, irmãos. Muitas vezes eu acabo me orgulhando, Senhor, daquilo que eu faço. Muitas vezes eu olho só para minhas necessidades, Senhor. Muitas vezes eu olho para os meus interesses. Mas, Senhor, me ajuda, Senhor, a ter a docilidade de Abraão, de poder ouvir a sua voz. A ter a docilidade de Nossa Senhora, que foi obediente e disse: eis aqui, a serva do Senhor. Dos santos da igreja, como Santo Agostinho, que disse: tarde te amei. Como São João Paulo II, Senhor, que abriu mão da sua vida, do seu levado, do seu ofício, Senhor, daquilo que ele vivia, para se doar a Ti. Como Francisco, o Senhor ouviu a Tua voz. Me ajude, Senhor, a ouvir a Sua voz. Como Santa Perpétua, Felicidade, ouviram, Senhor, a Tua voz. Como Santa Cecília, Marte, perdeu a cabeça em Roma. Me ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero Te pedir uma coisa nesta hora, Senhor, diante da Tua presença. Em meio a todas as ações da minha vida, Senhor,
ajude, Senhor, a enxergar a necessidade do outro, Senhor, não as minhas. Me ajude a abrir mão de mim mesmo, Senhor, das minhas vaidades, Senhor, dos meus egoísmos, Senhor. Senhor, muitas vezes eu tenho tantas coisas e ainda fico querendo mais, Senhor. Quantas vezes eu abri o meu guarda-roupa e disse: eu não tenho nada para usar hoje. Quantas vezes, Senhor, olhei pares e pares de calçados, Senhor, e disse: preciso de um calçado novo, porque eu só estava olhando para mim, Jesus. Oh, Senhor, me ajuda, Senhor, a olhar para a necessidade do outro, Senhor. Ajuda a entender, Senhor, e discernir a minha vocação, o meu chamado, Senhor. Ajude, Senhor Deus, eu a trilhar o caminho da santidade, Senhor. A viver, Senhor Deus, a humildade, Senhor. A viver, Senhor Deus, a justiça na minha vida, Senhor. A viver a generosidade, Senhor Deus, a renúncia dos meus prazeres, do meu querer, Senhor Deus. Me ajude a trabalhar pela salvação do outro, Senhor Deus. Na minha casa, na minha família, Senhor Deus. Me ajuda, Senhor Deus, a revelar o Senhor Jesus para os outros. Me ajuda a ser como Tobias, Senhor. Me ajuda a ser como Eleazar, Jesus. Me ajuda, Senhor Deus, a ser como Pedro, que morreu sabendo, Senhor Deus, de como seria a sua morte, mas morreu sabendo que o céu era o seu destino, Senhor Deus. O Senhor, eu não quero viver um momento, eu quero viver o resto da minha vida na sua presença. Mesmo que eu não o sinta, Senhor, mesmo que muitas vezes confrontado pela solidão, pelo vazio, Senhor Deus, eu quero ter a certeza da vida eterna. Mesmo que não se lembrem de mim, Senhor, eu jamais quero esquecer o Senhor na minha vida. Mesmo, Senhor Deus, que muitas vezes eu viva, Senhor Deus, no vale da morte, na sombra da morte, eu jamais quero me esquecer de Ti. Senhor Deus, me sustenta, me ajude, Senhor, para que dia a dia eu possa viver a renúncia e o sacrifício do meu coração. Bendito seja, Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. O que agrada a Deus.